A paz de Cristo, povo de Deus, mais uma vez, meu muito obrigado a você que tem nos acompanhado em cada vídeo, cada mensagem. Sou o pastor Charles da Igreja Batista Shalom em Governador Valadares. E seguindo no nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, hoje é a nossa vez de estudarmos a igreja de Pérgamo. Pérgamo, que na verdade se tornou um centro de todas as religiões orientais vindas de Babilônia. Todo tipo de ocultismo, de magia negra, de rituais secretos era praticado na cidade de Pérgamo, que foi chamada pelo Senhor Jesus como a cidade onde havia o trono de Satanás. Só por nós termos ideia do próprio Senhor Jesus se referir àquela cidade como lugar onde havia um trono de Satanás, já é possível nós percebermos o nível de pressão espiritual que os cristãos daquele tempo e daquela igreja estavam submetidos. Quero lembrar que nada diferente dos dias de hoje, porque a história se repete conforme escreveu o rei Salomão. Essa cidade, a cidade de Pérgamo, se tornou muito conhecida na Ásia Menor. Era uma cidade que tinha uma grande importância não só religiosa, mas também política e econômica, que se destacava pela produção de ungüentos ou perfumes, vasos e pergaminhos, que eram o papel daquela época. Só lembrando que o pergaminho, na verdade, era feito de pele de animais. E a cidade se orgulhava de ter uma das maiores bibliotecas do seu tempo, com cerca de mais de 200 mil livros reunidos num só lugar. Segundo a história, Marco Antônio acabou doando esta biblioteca com seus 200 mil volumes de livros a Cleópatra. Então, a cidade de Pérgamo acabou se tornando também um centro com um patrimônio cultural fantástico, que chegava a disputar com a cidade de Atenas, na Grécia, e Alexandria, no Egito. O que nós vamos ver nessa igreja é o Senhor Jesus se apresentando como aquele que tem uma espada em suas mãos, como um instrumento cirúrgico, muito importante para um médico fazer uma intervenção e salvar alguém que está enfrentando uma grande enfermidade. A palavra Pérgamo traduzida, ela significa altura, exaltação. A possibilidade para nós entendermos isso é porque ela ficava localizada numa região um pouco montanhosa e, de certa forma, essa cidade também abrigava vários templos pagãos e os templos que foram construídos e dedicados aos imperadores romanos. Entre os deuses adorados na cidade de Pérgamo, havia a adoração ao deus Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio, que é o deus da cura. Segundo a história, havia um espaço onde os mais nobres, os mais ricos, quando estavam estressados ou cansados, poderiam ir descansar dentro desse spa dedicado ao deus Asclépio, que é o deus da cura. Ali não só tinham banhos com águas térmicas, e também havia até psicoterapia para aqueles que se sentissem esgotados fisicamente e mentalmente, e claro, sempre expostos a uma literatura vasta, uma literatura pagã. E nós percebemos que através da cultura e através do paganismo, Satanás começou a oferecer conforto a todos aqueles que habitavam naquela cidade. E a igreja, que até então estava firme, seguindo os mandamentos do Senhor, ela começa a ceder, tolerando no seu meio seguidores de Balaão e os nicolaítas, que eu já mencionei na primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Pérgamo se tornou um exemplo de idolatria, de paganismo, onde Satanás usou de todo tipo de estratégia ou artimanha para poder derrotar uma igreja que foi levantada para triunfar sobre as portas do inferno. É sobre isso que nós vamos estar falando nesse vídeo. Pérgamo representa a terceira fase do cristianismo, com a igreja nos séculos 4 e no século 5. Espero que você pegue a sua Bíblia, nós estaremos lendo Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12, para podermos conhecer quais os desafios que os cristãos do tempo de Pérgamo enfrentavam. A cidade ainda existe, não na sua forma original. Hoje praticamente se reduziu a uma aldeia que fica localizada a mais ou menos 300 metros de distância de onde ficava a antiga cidade na Ásia Menor, que nós já aprendemos que é a parte europeia da Turquia. Espero que você seja tocado, impactado com essa palavra e que possamos tirar preciosas lições sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e sobre o perigo que uma igreja corre quando ela fecha os olhos para os erros,
tanto da sociedade na qual ela está imersa, como também no erro daqueles que fazem parte da estrutura da igreja. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de cairmos onde aqueles irmãos estavam caindo, e onde o Senhor Jesus teve que se apresentar como aquele que tem uma espada, e espada nós vamos ver que na palavra significa a própria palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus, segundo Paulo escreveu em Efésios no capítulo 6, verso 17. E que você possa ser muito edificado com esta palavra a partir de agora, em nome de Jesus. Vamos começar o nosso estudo da carta de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12. Pegue a sua Bíblia e confira se tudo aquilo que eu estarei lendo verdadeiramente está escrito na palavra do Senhor. Os crentes bereanos se tornaram conhecidos porque tudo que era anunciado a eles consultavam nas Sagradas Escrituras para ver se aquilo que estava sendo ensinado estava em conformidade com o que estava escrito. Esse ainda é um alerta para todos nós na igreja no século 21. Sempre confira na sua Bíblia se aquilo que você está ouvindo verdadeiramente está escrito. Amém? Verso 12 está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Como eu disse anteriormente, espada se refere à espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme escreveu o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6,17. Mas o escritor aos Hebreus também faz uma outra menção que eu gostaria de deixar para você que está assistindo esse vídeo neste dia. Esta palavra se encontra em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, que está escrito assim: Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E esta palavra, que é a palavra de Deus, que é a palavra viva, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. O que Jesus está dizendo é que a palavra de Deus, quando ela realmente ela encontra lugar nos nossos corações, nossa mente ela continua sadia e certamente nós não vamos errar o caminho e vamos nos manter naquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Não são os nossos dons, não é o carisma do pregador, do mensageiro, que pode garantir que você e eu nos mantenhamos no caminho de Deus. É a palavra dele, por meio do Espírito Santo, trazendo luz ao nosso entendimento, que nos permite mantermos firmes na fé e continuarmos na caminhada cristã que nos foi proposta. Aqui o autor João, em Apocalipse, agora no verso 13, ele vai dizer o seguinte: o Senhor Jesus manda o seguinte recado para os cristãos daquela igreja: Eu sei as tuas obras, algo que ele repete em todas as cartas que nós estivermos estudando. Eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. É interessante que aqui é um dos poucos lugares onde a Bíblia se refere a uma cidade como lugar onde Satanás tem um trono. Em várias passagens da Bíblia nós encontramos a situação inversa. Se você ler 1 Reis, capítulo 19, verso 8, para o monte para onde Elias é levado, o Monte Horebe, é chamado do Monte de Deus. Séculos antes, Moisés também viu o Senhor na forma de uma sarça ardente, que se consumia, mas não queimava, e o Senhor diz para ele, do meio do fogo daquela sarça, que ele deveria tirar as sandálias, porque o lugar onde ele estava pisando era a Terra Santa. A explicação da expressão trono de Satanás, nós ainda não temos muito bem como afirmar. Se poderia ser, por exemplo, o altar que foi dedicado ao deus Zeus, o chefe do Olimpo, né? Esse altar ele era uma plataforma de mais ou menos 6 metros de altura. Nós não sabemos dizer se esse trono seria o altar de Zeus ou o templo que foi construído para o primeiro imperador que ainda estava vivo para ser adorado como Deus, que foi o imperador Augusto, no ano de 29 depois de Cristo. Claro que Augusto não foi o único imperador que teve um templo construído e dedicado a ele. Trajano e Severo, que também foram outros imperadores romanos, tiveram templos construídos numa colina que tinha um formato de um cone, que ficava atrás da cidade de Pérgamo, aproximadamente aí com uma altura de 300 metros. Nós não sabemos identificar se o trono de Satanás se refere ao altar de Zeus ou se ao templo que foi construído ao imperador Augusto em 29 depois de Cristo. Continuando aqui diz: retens o meu nome e não negaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que dá-se a entender é que Antipas era um dos membros mais influentes e importantes da igreja de Pérgamo e que foi morto exatamente por se recusar a ceder aos cultos idólatras, a todo o misticismo, ao culto dos magos que existiam em Pérgamo. O fato de Antipas ter rejeitado o culto de adoração ao imperador e participar de festas ou rituais consagradas a deuses pagãos lhe custou a própria vida. Isso não é diferente da situação que nós vimos no vídeo anterior da cidade de Esmirna, onde os irmãos estavam sendo lançados na prisão porque se recusavam a participar das festas e também de consumir as carnes consumidas, ou carnes sacrificadas aos ídolos naquele tempo. Certo é que Antipas não foi um membro comum da igreja, ele foi morto, e aqui Jesus faz questão de dizer que ele foi morto onde Satanás habita. Que a gente possa não fazer uma leitura romanceada da Bíblia, eu sempre tenho falado isso aqui na igreja, que nós possamos prestar bastante atenção naquilo que nós estamos lendo. É muito pesado quando o próprio dono da igreja diz que nós habitamos, moramos, que nós levamos a nossa vida num lugar onde os poderes das trevas dominam, e isso nos leva a um despertamento espiritual para que nós possamos levar a vida numa posição de vigilância constante, porque nós temos um adversário que não cansa, ele é espírito, ele não se cansa de tentar nos fazer desistir da nossa fé, do nosso chamado e de levar a nossa cruz até o fim. Essa é a palavra que ele dá no verso 13, Jesus conhece o lugar onde aqueles cristãos moravam, a situação em que eles viviam, vivendo sob constante pressão, principalmente pressão espiritual. E o que nós sabemos é que aqueles cultos pagãos, e o culto também de adoração aos deuses, aos imperadores de Roma, eles na verdade dominavam aquela cidade. O ambiente era extremamente hostil, era extremamente violento, e o que nós percebemos que também era um ambiente extremamente perseguidor, porque Roma não aceitava o fato dos cristãos que haviam se convertido se recusarem de participar das suas festas e também do culto de adoração aos seus imperadores. Prosseguindo no nosso estudo, agora nós vamos ler os versículos 14 e 15 da igreja de Pérgamo, da carta que foi endereçada aos cristãos daquela igreja. Está escrito assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão acabou se tornando um exemplo de falso profeta que foi subornado, para poder amaldiçoar Israel, e acabou sendo bem sucedido quando ele propõe um plano, levando uma nação inteira a se curvar diante dos deuses da fertilidade, ou seja, de se envolver em práticas sexuais imorais perante ao Senhor. Então aqui o Senhor começa a dizer que no meio daquela igreja existem aqueles que seguem o mesmo caminho que Balaão no passado havia seguido, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Eu não tenho tempo nesse vídeo, mas se você quiser conhecer a história de Balaão, que você possa ler os capítulos 22 a 25 do livro de Números e também o capítulo 31, que conta que Balaão ele acabou morrendo junto com os reis midianitas. Vale a pena fazer a leitura para você conhecer melhor a história de Balaão, que acabou se tornando um exemplo de um falso profeta que procura fazer o povo de Deus tropeçar através de todas as eras. Até os dias de hoje existem pessoas que têm o mesmo comportamento de Balaão e cujo objetivo é derrubar você e me derrubar no caminho e naquilo que Deus tem proposto e planejado para cada um de nós. Eu sempre digo, esteja muito atento às suas amizades, porque elas dizem muito a seu respeito. No verso 15, ele ainda diz assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu aborreço. Os nicolaítas, como nós vimos no vídeo, no vídeo sobre a igreja de Éfeso, nós já vimos que era uma seita que pregava que os atos da carne, não afetavam a pureza da alma. Isso significa que não importasse o que você fizesse por meio do corpo, isso não teria problema nenhum no seu relacionamento com Cristo. Os nicolaítas ainda são meio nebulosos para nós à luz da teologia. Nós não sabemos muita coisa acerca deles, exceto de que eles praticavam coisas que iam contra o que a palavra de Deus
nos fala até os dias de hoje. E isso é muito perigoso, porque na verdade nós estamos falando de um tempo onde os pagãos se convertiam, mas continuavam mantendo as velhas práticas do passado, mesmo estando dentro da igreja. Eu não acho que é muito diferente, por exemplo, das pessoas que estão dentro da igreja e que ainda acreditam em horóscopo, que pegam o jornal ou vão na internet para poder consultar e ver o que o horóscopo está dizendo para o mês, para a semana ou para o dia daquela pessoa. Se ela realmente conheceu a Cristo, esse tipo de crença já deveria ter caído por terra há muito tempo. Da mesma forma, cristãos que vão fazer aposta na loteria querendo ficar ricos, a palavra do Senhor em 1 Timóteo 6 diz que é isso que faz muita gente tropeçar e se desviar do caminho da fé. A Bíblia não diz que nós temos que apostar em jogos de azar, isso ainda é um problema que nós enfrentamos na igreja do século 21. Sem contar ainda aqueles que trocam de namorado, namorada, de esposo, de esposa, com a mesma facilidade com que trocam de roupa, né? Tendo aí um currículo sentimental, amoroso, bastante conturbado. Então, o certo é que os nicolaítas, eles praticavam todo tipo de moralidade, inclusive o adultério, e não achavam que isso estava errado, mesmo estando dentro da igreja, auto-intitulando como um cristão. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Deus ele não só é contra o adultério, quanto ele também é contra o divórcio. Então, que a gente possa prestar atenção naquelas pessoas que estão dentro da igreja, congregando conosco, mas que acham que a santificação não faz parte do processo de salvação. Os nicolaítas são um exemplo clássico que nós podemos dar. O apóstolo Paulo escreve sobre isso lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13. Deixo para você fazer a leitura na sua Bíblia, de que nós precisamos entender que nós temos que enxergar a santificação como parte do processo de salvação. O fato de eu ter levantado a minha mão, aceitado a Cristo como meu Senhor e Salvador, não implica que eu possa viver a vida do jeito que eu quero. Velhas práticas precisam ser abandonadas se agora sou nova criatura em Cristo Jesus. O próprio imperador Constantino traz uma dúvida para todos nós, porque ele se converteu ao cristianismo, mas ele continuava sendo adepto de Apolo, que era considerado Deus Sol. Moedas que foram cunhadas no tempo em que ele governou Roma mostravam de um lado o rosto de Cristo e do outro lado o rosto de Apolo, o Deus Sol. E nós percebemos que, paulatinamente, o que começa a acontecer no tempo da igreja de Pérgamo é que os mandamentos divinos começam a ser substituídos por dogmas ou credos da igreja. Isso é muito perigoso quando a igreja se diz ser a guardiã das chaves da porta do reino dos céus. Quem tem as chaves da porta do reino dos céus é Cristo Jesus. Ele é a própria porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme escreveu João. Nenhuma igreja tem poder de fazer entrar ou tirar alguém do reino dos céus, senão a própria palavra do Senhor, numa vida de obediência incondicional a tudo aquilo que está escrito. Lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, também o autor da Epístola aos Hebreus nos lembra que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como entrar no reino dos céus, não tem como fazer parte da família de Cristo se você não levar uma vida em santidade, em santificação. Os mandamentos divinos, no tempo da igreja de Pérgamo, começaram a ser substituídos por dogmas humanos, né? Como o próprio princípio da salvação pela fé. Muitas das vezes o que aconteceu lá atrás acontece até os dias de hoje. Para ser salvo é necessário fazer uma série de coisas, quando a Bíblia diz que primeiro temos que ter fé em Cristo Jesus como Filho de Deus e termos uma vida de renúncia a tudo aquilo que nós temos de maior valor por amor a Ele, né? Então não dá para você poder trocar o princípio da salvação pela fé pelo cumprimento de dogmas e credos de uma igreja, seja ela qual igreja for. Então nós não podemos cair na mesma armadilha. Tiago capítulo 4 verso 4 deixa isso claro para nós: quem quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Pérgamo se tornou um exemplo de uma igreja que não andava separada do mundo, pelo contrário, ela era dominada e influenciada por práticas pagãs que nada tinham a ver com o cristianismo. E nós temos que evitar tudo aquilo que é reprovado pelas Sagradas Escrituras. Se a Bíblia diz que é proibido, é proibido. Se Deus diz que não aceita, Ele não aceita. E eu também não posso aceitar. O que me torna um cristão é exatamente o fato de crer que a palavra de Deus ela é a mais pura e absoluta verdade. A verdade de todas as verdades que nós possamos conhecer. Não dá para fechar os olhos quanto ao erro dos outros, quanto ao erro da sociedade na qual nós estamos imersos. Muito menos praticar algo que nós sabemos pela luz da palavra de Deus que está errado.
preste atenção naquilo que você abraça. Muitas das vezes eu vejo cristãos que abaixam a cabeça e se silenciam diante de comportamentos reprovados pela Bíblia, com medo de serem rejeitados, desprezados pela família, pelos amigos e perderem aquilo que conquistaram. Mas eu quero lembrar que até a morte, tudo que nós conquistamos permanece nas nossas mãos. Mas no dia que nós partirmos daqui, nós não levaremos nada, exceto a certeza de onde iremos passar a eternidade, com Cristo ou longe dele. A cultura pagã de Pérgamo, ela oferecia conforto às pessoas daquela cidade, fazendo com que aquelas pessoas se sentissem bem. E se tem algo que a palavra de Deus não vai nos fazer é nos sentir bem, porque o tempo todo, quanto mais conhecemos da palavra do Senhor, mais somos confrontados nos pecados que nós praticamos, inclusive o pecado da omissão, conforme está escrito em Tiago 4,17. Então, aí o Senhor diz, que o que ele tinha contra aqueles cristãos é que eles estavam começando a ceder, a tolerar no meio deles seguidores de Balaão, assim também como os nicolaítas, Balaão, apesar dos seus erros, pelo menos algo positivo a gente pode dizer que esse profeta pagão conseguiu falar em nome de Deus e que a gente pode considerar como se fosse um acerto, Se você ler lá em Números, capítulo 24, ele começa a profetizar falando sobre a queda de várias nações inimigas de Israel, inclusive sobre a vinda de um conquistador que esmagaria os moabitas e os edomitas, o que acabou se cumprindo através do reinado de Davi. Se você ler lá em 2 Samuel, no capítulo 8, dos versos 2 a 14, você vai saber melhor sobre essa história que eu estou te contando, E claro que Davi prefigura a vinda de um Messias, de Cristo Jesus, que esmagaria a cabeça de Satanás, conforme escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? E agora o verso 16 da carta endereçada a Pérgamo, está escrito assim: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. De novo o Senhor Jesus usa a expressão da batalha, que é a sua palavra, Cristo batalhando contra todos aqueles que tentam distorcer as sagradas escrituras. Isso não vale só para o tempo de Pérgamo, isso vale para os nossos dias. Um dia o dono da igreja há de acertar contas com todos aqueles que distorceram a verdade do evangelho em benefício próprio ou por motivos que não sejam a glória do próprio Deus. E aqui ele diz que é a sua palavra que nos protege contra falsos ensinamentos e contra a falsa espiritualidade, que a religiosidade ainda é um perigo, uma armadilha mortal que muitos caem nela. Não adianta ser uma pessoa religiosa, nós precisamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. E para terminar, no verso 17, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, uma pedra com um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa pedra branca, nós ainda também não temos uma definição clara sobre isso. Era uma prática comum no mundo antigo, quando alguém era levado a um julgamento, as pedras mais escuras significavam que aquela pessoa seria culpada. A pedra branca, que ela seria inocente, que ela seria absolvida da acusação na qual ela estava sendo julgada. Certo é que nós sabemos que em Cristo os nossos pecados são apagados e toda a culpa que havia sobre nós recai sobre Ele. A pedra branca é o próprio Cristo, que nos limpa, que nos purifica dos nossos pecados, nos permitindo andar na presença de Deus Pai e garantir um lugar para cada um de nós na eternidade junto com Ele. Há uma outra possibilidade que também diz que no mundo antigo era uma prática, quando alguém recebia outra pessoa na sua casa, ele pegava uma pedra branca, dividia ela ao meio, metade ficava com o dono da casa, com o anfitrião, e a outra metade era dada ao hóspede, de tal forma que no futuro, se um dos parentes dos hóspedes, ou daquele hóspede, ou um dos seus amigos passassem pela região, pela casa onde um dia ele já havia sido hospedado, sido bem tratado, bastaria levar a outra metade da pedrinha branca, que quando ela se completasse, aquela pessoa seria bem-vinda. Se isso for uma verdade, isso significa que João 14 se cumpre nisso que nós estamos falando. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você, junto dele, junto ao Pai Celestial. Esta é a palavra, é a mensagem do Senhor Jesus à igreja de Pérgamo, uma igreja que estava começando a ceder, abrindo a mão de tudo aquilo que ela sabia que era certo,
para poder colocar mais pessoas dentro dela, como a gente vê nos dias de hoje. Muitas igrejas não estão crescendo, elas estão inchando. Nós sabemos o que é certo e o que é errado à luz das Sagradas Escrituras, e não se pode dizer que ama a Deus com palavras de boca, mas se a gente não está disposto a renunciar e a poder obedecer à sua voz. A igreja de Pérgamo, ela significa, ou ela simboliza, ela representa a paganização da igreja. Corresponde àquele período, como eu disse, que vai de 313 a 538 depois de Cristo. Essa representa a fase do terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano vai estabelecer um papa, para liderar todas as igrejas cristãs e garantir a introdução de falsas doutrinas. Fique atento àquilo que você acha que é verdade e que está fora da palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus se você quer mesmo estar com Ele quando todas as coisas deste mundo passarem. Um grande abraço, que o Senhor possa estar te abençoando e que esse alerta para mim e para você, que nós possamos levar a sério. Não se pode abraçar o erro dos outros se nós já conhecemos a verdade de Deus. Fique esperto, fique atento, não ceda, permaneça firme, porque aquele que permanecer fiel até a morte, como foi dito à igreja do vídeo anterior, a este o Senhor entregará a coroa da vida eterna. Um grande beijo, o Senhor te abençoe e te guarde, e nós nos veremos no próximo vídeo sobre a igreja de Tiatira, se o Senhor assim permitir. A paz de Cristo a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, e se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, basta clicar no sininho e deixa lá o seu like, o seu joinha, porque isso vai nos ajudar muito. E deixe comentários sobre assuntos que você gostaria que nós pudéssemos trazer no nosso canal. Amém? Um grande beijo e a paz de Cristo a todos.